as nossas saudações a todos os amigos e amigas presentes e aqueles que nos acompanham pela TVC. Narram as páginas da mitologia grega que Ares, o deus da guerra, costumava passear pelos campos de batalha acompanhado dos seus 2 filhos, Fóbos e Deimos. Fóbos pode ser simbolizado como medo, e Deimos pode ser simbolizado como o terror. E esse terror se espalhava pelos campos de guerra, amedrontando os mais corajosos heróis. E eles eram também descendentes de Eris, a discórdia. E aqui uma observação, não confundir com Íris, que é outra deusa grega. Eris proclamava a discórdia, e juntamente com todo esse batalhão, Ares, Fóbos e Deimos, espalhavam todo o terror naqueles campos. Mas hoje, verificando os nossos campos de batalha, também percebemos a presença do medo aterrorizador. Aquele medo que nos paralisa, aquele medo que dificulta que sigamos adiante. Aquele medo que faz com que adiemos ou então nunca lancemos mão dos nossos projetos íntimos, dos nossos projetos de desenvolvimento. O medo que vai se agigantando em nosso mundo íntimo e se transforma na fobia, na síndrome do pânico, na agorafobia e de tantos outros transtornos decorrentes dessa presença que não foi ainda assimilada no nosso mundo interior. Desse olhar que não dedicamos sobre nós mesmos, das reflexões que ainda não fizemos, e essa emoção em desgoverno ainda reina no campo de batalha da alma. Por isso nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal: há, na emotividade do ser humano, muita fragilidade psicológica. Ocorrências sutis e graves fazem desencadear conflitos adormecidos no seu inconsciente pessoal, transformando-se em transtornos perturbadores. Trata-se de forças impessoais retidas no abismo do inconsciente. Então observamos que nesse abismo do inconsciente, no nosso inconsciente pessoal, predomina ainda uma carga de emoção que não foi bem estruturada nas nossas vidas. Uma carga de emotividade que se transforma nos complexos perturbadores e nos causa medo, nos causa pavor enfrentar os nossos fantasmas. Sabem por que nós tememos os desafios externos? Os desafios que a vida nos impõe, porque muitas vezes não enfrentamos o Ares, a Eris, Fóbos e Deimos que existem em nosso mundo íntimo. Não enfrentamos essas forças no campo de batalha e por isso mesmo aquela carga do inconsciente que deveria estar harmonizada serve como fomentador de todo o medo que existe em nós mesmos e que não enfrentamos. E porque não enfrentamos o nosso mundo íntimo, continuamos a temer as circunstâncias externas. E quantos medos governam a vida da sociedade moderna? Temos medo de tudo. Saímos às ruas amedrontados. Se alguém se aproxima de nós, temos medo porque a violência campeia. Alguém quer tirar nossa vida, alguém quer nos violentar, pensamos logo. Se estamos no trânsito, tentamos nos cercar também desse medo e agredimos, nos transformamos em agressores. Temos medo da competição dentro do ambiente de trabalho, temos medo de demonstrar os nossos próprios sentimentos. E o que é pior, vai se transformando em patologia a ponto de termos medo de ter medo. E isso se transforma num transtorno constante que ameaça o nosso corpo físico
e que inclui também no nosso corpo espiritual essas marcas que vão ficando gravadas no inconsciente até que tenhamos a força de transformá-la e enfrentá-la. James Hollis nos diz que as fobias, derivadas do grego phobos, que significa medo, podem ser causadas por um trauma específico. No entanto, frequentemente, as fobias não se baseiam em uma experiência traumática identificável. Muitas vezes o nosso medo é uma representação simbólica da ansiedade que flutua sem nome no inconsciente. Então o que James Hollis traz é que existem duas situações. Nem sempre nós identificamos o nosso medo, a nossa fobia. Quando identificamos, se trata de uma fobia específica. Quantas pessoas têm uma fobia a animais, fobias a insetos, fobias a lugares fechados? E a psiquiatria já cataloga mais de 100 nomes de fobias específicas que vão tendo lugar por conta de uma situação vivida ou mesmo de algo que nós não recordamos. Essas são as fobias específicas. Mas quantas vezes nós temos um medo e não identificamos exatamente esse medo que vai se alastrando no nosso psiquismo? E isso, como nos considera James Hollis, se trata de uma representação simbólica que o inconsciente nos traz da ansiedade. Como isso funciona? Isso funciona até mesmo para as fobias específicas. Imaginemos alguém que tenha medo de um animal. Existe uma amiga que tem medo, por exemplo, de tartaruga. O que uma tartaruga pode fazer de mal à pessoa? E aí perguntamos a ela, o que a tartaruga irá fazer? Irá te escarrerar por acaso? Não, mas eu tenho asco da tartaruga. E participando do processo terapêutico, a terapeuta conduziu-a para analisar de forma simbólica o que representava a tartaruga. E perguntou a ela, o que representa a tartaruga para você? Imobilidade? Ou a tartaruga se fecha em si mesma quando se sente ameaçada? Se fecha no seu casco e não abre a retaguarda para ninguém. E isso é exatamente o que James Hollis traz da representação simbólica. E aí foi perguntado a ela quantas vezes ela se negava a caminhar numa situação que exigia celeridade, movimento, quantas vezes ela se fechava em si mesma no seu mundo e a vida trazia um símbolo para ela, o símbolo da tartaruga. Lógico que existem situações específicas de pessoas que passaram traumas, por exemplo, com um cachorro, foram mordidas por um cão e passam a ter a fobia associada ao animal. Mas quando essa fobia é exagerada perante a situação, por exemplo, qual um mal que pode fazer uma barata? Pela cara de vocês, muitos males, não é verdade? Certa feita, uma pessoa me dizia, mas ela veio voando para cima de mim, era desse tamanho. E eu imaginei uma barata daquele tamanho todo que ela me dizia, mas ela me falava não do tamanho do animal, mas do tamanho do medo que ela sentia. E isso se transformava numa questão desproporcional, porque eu acho que a barata tem muito mais motivos para nos temer do que nós a elas. Mas isso não está falando diretamente à razão, está falando de sentimento. E é exatamente esse sentimento que nós temos que avaliar, fazendo a representação simbólica do que se encontra em nosso inconsciente e não foi ainda elaborado pelo ego. E o ego teme. E enquanto não é feita essa elaboração, nós continuamos a ter fantasmas no nosso mundo íntimo, de graves consequências, porque isso cria também consequências fisiológicas. A carga de adrenalina, de hormônios, lançada no nosso organismo, o corpo não tem tempo de assimilar. E isso vai se transformando em uma patologia. Além da fobia, outras patologias se somam por conta da nossa dificuldade de lidar
com esses fantasmas que surgem no nosso inconsciente. As fobias estão associadas espiritualmente a condutas incorretas anteriormente vivenciadas, quando se permitiram os indivíduos abusos e crueldades ou sofreram sepultamento em vida, considerados mortos, estando apenas catalépticos, desenvolvendo a claustrofobia, ou foram vítimas de crueldades em praças, em ambientes abertos, diante da massa alucinada, desencadeando agorafobia e fobia social, etc. Então, o que Joana nos traz é que, além dos fatores psicológicos, além dos fatores físicos, ela inclui uma análise espiritual. Uma coisa pode estar associada à outra. E aqui vale a ressalva: esses fatores espirituais não negam o fator psicológico, porque muitos de nós podem ter vivenciados esse tipo de situação, mas não desenvolver a fobia nessa existência, porque de certa forma nós já trabalhamos a emoção. Mas se essa emoção não foi trabalhada, tudo isso que ressuma do nosso inconsciente coletivo, ou seja, das nossas vivências em reencarnações transatas, passadas, é trazido com força na existência atual. Por isso prevalece em nosso inconsciente pessoal. Então, todos aqueles que muitas vezes foram sepultados vivos, imaginemos quantos de nós, porque a medicina não tem os mecanismos que tem nos dias atuais para identificar o estado da desencarnação. Se até hoje acontece isso, das pessoas despertarem após terem sido consideradas mortas, imaginemos no passado. Quantas dores, quantas tragédias desses que viveram a decomposição orgânica, porque ficaram presos, imantados ao corpo. Ou seja, isso também se transforma numa fobia à medida que o próprio espírito, o próprio ser, não elaborou essas questões. Então, espiritualmente, temos essas marcas. Temos essas dificuldades, porque quantas vezes também fizemos crueldade com os outros, assassinamos, impusemos o medo para os outros, e isso ficou gravado no inconsciente como culpa. E a culpa traz necessidade de punição quando não é bem elaborada. Então, somamos os fatores físicos, psicológicos e espirituais, desencadeando as fobias que se transformam muitas vezes em agorafobia, como veremos adiante, em síndrome do pânico ou nas fobias específicas, significando que o nosso inconsciente não foi capaz de lidar com determinada situação. Nós temos um quadro de ataque de pânico e ainda não é a síndrome do pânico, porque o ataque de pânico pode ocorrer com qualquer um, sem que a pessoa desenvolva necessariamente a síndrome do pânico. E as características essenciais de um ataque de pânico significam um período distinto de intenso medo ou desconforto, acompanhado por um sentimento de perigo ou catástrofe iminente, contendo os sintomas abaixo. E aí vale uma ressalva: não é simplesmente um único sintoma que irá caracterizar um ataque de pânico. Há uma combinação desses sintomas, avaliada por um psiquiatra, que irá detectar um ataque de pânico e, se isso persistir, a síndrome do pânico ou outros transtornos. Palpitações, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto no tórax, náusea ou desconforto abdominal, tontura ou vertigem, sensação de não ser ela ou ele mesmo, medo de perder o controle ou de enlouquecer, medo de morrer, formigamentos e calafrios ou ondas de calor. Alguém conseguiu se identificar? Não? Algumas dessas características passam a fazer parte do nosso dia a dia na vida moderna, cheia de desafios externos e internos,
E isso é normal, termos alguns desses sintomas. Agora, se esses sintomas começam a ser persistentes, se nós continuamos tendo vários ataques de pânico dentro dessas sensações, então é o momento de buscar uma ajuda psiquiátrica para que possa ser feita uma avaliação de como esse quadro pode prejudicar a nossa vida. E existem tratamentos médicos, psicoterapêuticos, espirituais que podem ajudar para que a pessoa se centre mais, se equilibre e passe a viver com isso, administrando e, se possível, seria o ideal, superando essas manifestações como símbolos do nosso próprio processo psíquico. Não devemos ficar com pânico se já temos algum desses sintomas, porque senão seria o medo que gera o medo e só piora a situação. Mas principalmente ter uma atitude reflexiva. O que esse sintoma quer dizer para mim? O que essa força que vem do inconsciente quer me dizer e eu ainda não parei para escutar? Porque o grande perigo é nós transferirmos essa carga para compulsões, para entorpecentes, para bebidas alcoólicas, por não darmos conta de elaborar conscientemente tudo aquilo que a vida nos traz como sintoma. E Joana de Ângeles esclarece que o surto ou crise é de efeitos alarmantes, por transmitir uma sensação de morte, gerando pavor e desespero, que não cedem facilmente. Não raro, o paciente vitimado pela sucessão das crises pode desenvolver um estado profundo de agorafobia ou derrapar em alcoolismo, toxicomania, como evasões do problema, que mais o agravam, sem dúvida. Então, na síndrome do pânico ou na agorafobia, há essa sensação de morte, pavor e de desespero. Sentimos que vamos morrer se fizermos se tomarmos determinada atitude, se sairmos de casa, por exemplo, na agorafobia, porque ágora vem do grego, que quer dizer mercado. Então nos sentimos num espaço público e vamos temendo esse contato com o público. Vamos evitando situações onde podemos nos expor. Isso se transforma num transtorno terrível para a pessoa, porque ela passa a ser antissocial, passa a evitar estar em determinados locais. Isso a prejudica no trabalho, nas reuniões sociais, no relacionamento. E essa sensação de morte, o que ela causa de situação orgânica, ela muitas vezes acontece o efeito da pessoa temer ter uma nova crise. E aí o que acontece? A ansiedade aumenta novamente e a pessoa se vê na iminência de uma nova crise porque não soube lidar com aquela questão. Certa feita eu atendi um paciente e ele estava num processo de síndrome do pânico. Conversamos, era um jovem, já tinha formado família, já trabalhava na escola, e aquilo já estava prejudicando o seu trabalho, porque ele temia, no percurso do trabalho, ser tomado daquela sensação de morte. Afetou a sua vida a ponto de ele parar de dirigir naquele momento, e nós começamos a investigar a causa. Pouco tempo antes, a sua mãe havia desencarnado. E ele começou a falar de todo esse processo. Ele era filho único, a mãe desencarnou numa situação de enfermidade, uma enfermidade progressiva, que foi ganhando campo em sua vida. O pai já havia desencarnado e ele, na condição de filho único, se via só naquele momento, sem nenhum referencial familiar, e assomava o medo de saber se ele ia dar conta com aquilo. Olha o sintoma que foi surgindo, a síndrome do pânico. O nome vem também da mitologia grega, vem do deus Pan, que vivia nas florestas e que tinha o corpo metade cabra, da cintura para baixo, e humano, da cintura para cima. E aquilo aterrorizava as pessoas. Imagine se deparando com um ser metade cabra, metade humano. E as pessoas saíam correndo, e aí veio o nome, saíam correndo em pânico, ao encontrar-se com Pan.
E o pânico na situação do meu paciente era gerado inconscientemente dessa descrença que ele tinha nele mesmo de lidar com aquela situação. A falta de um referencial familiar, a falta de segurança nele mesmo, e aí adentra-se também a questão da autoestima. Quanto menor a nossa autoestima, mais probabilidade nós temos de desenvolver esses sintomas. Eles vão ganhando campo cada vez mais. Duvidamos das nossas capacidades, duvidamos das nossas habilidades, duvidamos de nós mesmos. E toda essa força emocional vai ganhando campo, e como Joana traz a preocupação quando derrapa no alcoolismo, porque o álcool faz esquecer durante determinado tempo. E como o alcoolismo é preocupante até nos dias atuais. Aí muitos dizem, não, eu só bebo no final de semana. E por que no final de semana que você está em contato com a família, você tem que sair do ar? Você tem que fugir de si mesmo. Sair do seu estado de consciência porque não suporta mais as próprias emoções que são intensificadas. Porque no momento de relaxamento você tem que se prejudicar organicamente. E aí nós vemos uma sociedade enferma que tem que beber para tudo, tem que beber para comemorar, tem que beber para chorar, tem que beber para esquecer. Ou então eu tenho que fumar para saber lidar com a minha ansiedade, porque eu vou transformando o vício numa bengala. Prejudico o meu organismo, lanço uma carga ainda maior de toxinas, e esse processo vai sendo retroalimentado, porque eu não tenho a segurança íntima de lidar com os meus fatores internos. Esse paciente, ele conseguiu sair da crise com a ajuda de medicamentos que diminuíam a ansiedade, com o autotrabalho de perceber os próprios valores internos, conseguiu voltar a uma situação de normalidade. Continuou com seus desafios existenciais. Continuou com todos os problemas que a vida ainda traz, os desafios naturais de todo ser, mas aprendeu a lidar sem ter a necessidade de se evadir do problema. Então, evadir-se do problema é que se torna o X da questão. Por que quando surge um problema, eu tento construir mecanismos de fuga ao invés de mecanismos de enfrentamento? Por que eu não arregimento minhas forças internas para lidar com aquilo que eu não sei, ao invés de fugir, de transformar em compulsão? E aí não só o alcoolismo, mas também as compulsões, compulsões de compra, compulsões alimentares, vão se transformando em fuga da ansiedade que existe em mim, do meu próprio medo, e o processo se transforma num ciclo vicioso. E continua a benfeitora dizendo que entre os fatores responsáveis pela instalação da síndrome do pânico, destacam-se os conflitos infantis, geradores de insegurança e ansiedade, os fatores genéticos que facultam o desencadear da predisposição biológica para a instalação do distúrbio e os espirituais, enraizados no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica. Então nós vemos que é um conjunto de fatores que somados vão desencadear o distúrbio. Esses conflitos desde a infância que nós vamos vivenciando. Quantas pessoas foram educadas a partir do medo ou expostas a uma violência constante por parte dos pais, e para a criança isso é uma ameaça constante. É uma ameaça ver aquele adulto que ela ama, que ela muitas vezes venera, agir com violência, e essa violência alimenta o medo. Ou então a própria cultura familiar alimentava o medo. Olha, se você não comer, o bicho-papão vai aparecer de noite. Eu, quando era criança, eu tinha medo do velho que passava na rua, que ele carregava um saco nas costas e dizia que era o saco que levava criancinhas. E eu morria de medo daquele velho, e o pior é que ele existia tanto na casa do meu
da minha avó paterna, quanto materna também. E aí a coisa se complicava, porque para onde fosse tinha um velho com a sacola na mão, que comia criancinhas, né? Botava dentro do saco, e aí quando ele chegava eu dava um jeito de me esconder quando ele batia na porta para pedir alguma coisa, né? Mas imagine esses medos culturais que vão sendo impostos às crianças, muitas vezes, e que a criança não sabe elaborar, e que nós precisamos estar atentos para não desenvolver personalidades frágeis, que depois vão ter muita insegurança interna de lidar com as questões que a vida propõe. São esses medos que vão sendo alimentados e que na fase adulta nós temos que revisitar, reelaborar, ressignificar, para que isso não pese no nosso inconsciente. Também os fatores genéticos, porque a hereditariedade traz a predisposição. Mas quem que coloca os genes na gente? Quem que coloca os genes no corpo? Se não é o próprio espírito que imprime a sua necessidade evolutiva dentro da sua carga genética. Aí não adianta culpar, porque às vezes as características que nós temos que são consideradas negativas, a mãe vai dizer, isso aí você puxou do seu pai. E o pai vai dizer, não, isso você puxou da família de sua mãe. Mas não, é o próprio espírito que, trazendo essa necessidade, vai colocar a carga necessária para que ele desenvolva as suas aptidões. Se o medo faz parte dessa carga genética, é porque certamente essas leis soberanas, as soberanas leis, foram desconsideradas em determinado momento. E aí eu venho com a predisposição a desenvolver determinadas síndromes. Predisposição não significa uma certeza absoluta. A predisposição traz a herança. Agora, isso irá se desenvolver de acordo com o estilo de vida que eu levo, de acordo com as escolhas que eu faço. Isso sim irá conduzir ou à saúde ou à patologia. E Balloni, ele faz um estudo de alguns traços de personalidade de pessoas propensas à síndrome do pânico. Novamente, consideremos, não se trata que se eu tenho uma das características, eu terei a síndrome do pânico, mas eu devo estar atento a essas características. A primeira delas é a tendência à preocupação excessiva e necessidade de estar no controle da situação. Porque quando queremos controlar muito uma coisa, é porque tememos que ela saia das nossas rédeas. Ou seja, o medo está por trás de todo esse processo, conduzindo muitas vezes a minha necessidade de controle. Expectativas altas e pensamento relativamente rígido, dificuldade em aceitar mudanças de opinião. Quando eu me fecho às opiniões que vêm dos outros, é porque eu desejo também, de certa forma, que isso se transforme num controle. Eu não quero escutar nenhuma opinião, quero ficar no controle de tudo. Até no momento de palestra, às vezes, tem que estar com o celular ligado, porque eu tenho que controlar a situação da minha família, a pessoa não se desliga. O tempo todo, nós não nos desligamos. Ou seja, muitas vezes, por trás disso, está o medo. Meu Deus, se eu não estiver lá, a coisa vai desandar. Não, não desanda não. Ou já está desandada com você na situação, ou vai continuar da mesma forma, porque nós não precisamos estar como Atlas, segurando o mundo nas costas, o tempo todo o tempo. Reprimem sentimentos pessoais negativos, não sabemos o que estão sentindo, e julgam-se perfeitamente controladas, duvidam terem problemas emocionais. E aí, se formos parar para contabilizar o número de pessoas que estão em cursos, nessa repressão de sentimentos pessoais, que não sabem lidar, não sabem expressar, não sabem se relacionar com as suas próprias emoções, aí veremos quantas pessoas que são alimentadas por esse medo de lidar com as emoções, quantos são aqueles que fogem das próprias emoções negativas ou consideradas negativas, porque a emoção em si só ela não é negativa. Ela é um alerta, um alarme, um sinal do corpo de que eu estou me preparando para determinada situação. Isso
será patológico ou não, de acordo com a canalização que eu faço desse alerta que o corpo me dá. Ou se essa emoção vem constantemente de forma desnecessária, como o medo. O medo é bom até determinado ponto, porque ele me coloca num estado de alerta, de atenção. Eu fico mais atento. Mas se é um medo injustificável e está somente trazendo ao meu corpo uma carga hormonal que irá me prejudicar, que se transforma em toxina. Às vezes são pessoas que não relaxam, sempre estão fazendo algo e normalmente assumem grandes responsabilidades ocupacionais e familiares, ou seja, a pessoa não se permite viver momentos de relaxamento que o corpo precisa, que a mente precisa, que o espírito precisa. Até mesmo, isso nos chama a atenção, os grandes cientistas às vezes fizeram descobertas no momento em que relaxaram. Porque no momento da tensão parece que o psiquismo fica com o olhar distorcido e não conseguem perceber coisas que só intuímos ou que só a intuição pode trazer. E a intuição precisa de relaxamento. Lógico, se relaxamos demais, a vida não é levada adiante, não é levada a sério. Então temos que saber a medida certa do trabalho e do momento de lazer, para que o corpo e espírito estejam conjugados em saúde. Também pessoas perfeccionistas e exigentes consigo mesmas, consequentemente, com os outros também. Por consequência, não aceitam bem os erros ou imprevistos. É lógico que é bom a gente fazer um trabalho bem feito, mas quando isso se transforma no perfeccionismo, tem que ser somente dessa forma ou tem que ser somente desse jeito, nós castramos a criatividade. E isso também é um símbolo, muitas vezes, do medo que nós temos de errar, porque existe algo dentro de nós, talvez, que irá nos castigar. Às vezes, pessoas que foram muito castigadas levam o comportamento ao perfeccionismo, porque dentro de si mesmo existe essa cobrança ou essa crença de que irão ser castigadas caso não façam as coisas de forma perfeita. O problema é que isso acaba acontecendo, porque como o inconsciente quer resolver aquela situação, ele sempre traz um probleminha para essa pessoa para mostrar para ela que ela não é Deus, embora seja filha de Deus e tenha que desenvolver os seus potenciais, mas para mostrar também que o erro faz parte da nossa condição humana e temos que aprender a lidar com o erro nosso e dos outros e transformá-los em aprendizagem. Sobre a agorafobia, James Hollis considera que o que caracteriza o mercado, ágora do grego, é a sua amplidão, a probabilidade de encontrarmos outras pessoas, o imprevisível. Em outras palavras, a perda do controle que nos arriscamos a ter quando nos aventuramos fora da segurança do lar. E aí eu me recordo novamente do paciente que eu falei, porque ele tinha síndrome do pânico com a agorafobia, ou seja, os dois sintomas relacionados a essa perspectiva de perder o controle e de se arriscar. O que vai acontecer se eu me arriscar? O que vai acontecer se eu tomar a decisão de fazer algo diferente do que eu faço, de tomar um caminho diferente, ou de escolher de uma nova forma, de me arriscar num curso, num emprego, no desenvolvimento de certa aptidão? O que pode acontecer de mal? O que segura muitas vezes isso são os nossos próprios medos. E pelo medo nós deixamos de desenvolver os nossos mais belos potenciais. Quantas pessoas são dominadas pelo medo? Quantas pessoas têm medo dessa ágora? Não só o mercado externo, no sentido de um shopping, de um ambiente onde tenham muitas pessoas, mas têm medo de serem julgadas pelos outros, porque não têm uma segurança interna. Eu só tenho medo do julgamento do outro se eu não tenho segurança dos meus próprios valores. Aí o que o outro fala, o que o outro diz, vai adquirir um peso tão grande que eu tenho medo de que ele me julgue mal. O que pode acontecer conosco se o outro
tiveram um olhar negativo sobre nós. Às vezes é até bom ouvir o que o outro tem a dizer para fazermos uma avaliação, porque é através do espelhamento que nós podemos nos avaliar, mas não devemos perder de vista. O olhar do outro pode estar contaminado das suas próprias projeções, da sua própria sombra. Agora, se isso me afeta, se o olhar do outro me afeta de maneira intensa, é porque eu não tenho uma segurança interna daquilo que eu sou, desconheço os meus valores, desconheço aptidões, e isso alimenta o medo que existe dentro de mim. Quando tem vigência grandes desastres, as calamidades que atingem multidões, a ansiedade e o medo de serem alcançados pela infelicidade fazem que essas mesmas pessoas experimentem síndromes de estresse pós-traumático. E aí advém esse trauma, de certa forma, coletivo, quando acontecem os desastres. Imaginemos esses países atingidos pela tsunami, esses atentados terroristas, como geram uma situação de pânico para as pessoas, porque o que o ego mais busca é a segurança. Nós queremos ter segurança de sairmos de casa e não sermos violentados. Queremos ter a segurança de chegar ao nosso lar e estarmos seguros. Queremos ter a segurança de aqueles entes queridos também estarem protegidos dentro dessa situação do coletivo. E quando acontecem essas catástrofes naturais ou provocadas por ações criminosas, o psiquismo sofre o abalo e muitas vezes desenvolve a síndrome do estresse pós-traumático, ou seja, depois desse trauma, depois dessa situação, nós temos os reflexos. E aí o que ocorre? Tudo aquilo que nos faça lembrar o evento é vivido com um trauma tremendo. É impressionante como nós chegamos às vezes nos países onde já aconteceram atentados terroristas, como as pessoas estão numa situação de alarme constante. Às vezes param todo um sistema de transporte de uma cidade porque alguém esqueceu uma bolsa dentro do coletivo. A bolsa pode ser uma bomba. E aí tem que evacuar todas as pessoas num sinal de alerta, de alarme. Ou seja, vivem num estresse constante por conta de uma situação que foi sendo vivenciada ou foi sendo criada de forma histórica e gera consequências em nosso psiquismo, gera consequências desastrosas. Continua a benfeitora dizendo que apresentam-se como sintomáticos a revivescência da tragédia em forma de evocação invasiva, de pesadelos, de sonhos interrompidos, nos quais se repetem as calamidades, como decorrência de um adormecimento psíquico, em razão do aturdimento emocional e da insensibilidade, bem como resultante dos esforços que se fazem para que sejam evitadas quaisquer formas de recordação do episódio traumatizante. É interessante como as duas posturas significam que nós temos esses resquícios emocionais. Num primeiro momento, às vezes, passamos a só falar disso. Ah, você viu aquela tragédia? Você viu aquele acontecimento? Parece que as pessoas se alimentam da emoção do medo. Já perceberam isso? Como as pessoas, às vezes, têm um certo prazer de passar notícias mórbidas, de serem os primeiros, às vezes, a divulgar uma notícia de algum desastre, alguma morte, alguma calamidade, porque muitas vezes se alimentam e querem alimentar os outros do medo. Esse é o medo doentio, um medo de tentar reviver sempre aquela situação. Ficam buscando na internet imagens, fotos, documentários, associações. É claro que nós temos que tomar conhecimento da notícia. Agora, quando nos alimentamos dela de forma excessiva, significa que aquele medo impera em nosso campo de batalha, como Ares, Fobos, liberados no nosso campo de batalha, agindo, aterrorizando, sem que nós nos demos conta. Ou então, no outro oposto, nós queremos esquecer. Queremos apagar aquele acontecimento das nossas vidas. Vive um trauma, uma dificuldade,
não quero nem me recordar e nem lembrar daquilo, de maneira alguma. Somente que o psiquismo não esquece de nada que ele vive. Tudo fica arquivado no inconsciente. E quando tem uma carga emocional associada, isso se transforma em algo mais preocupante, porque essa emoção precisa ser liberada, essa emoção precisa ser trabalhada. Não é preciso ficar na primeira postura, de falar o tempo todo, de lançar ao outro o tempo todo, mas também a outra postura é patológica de guardar, e aí quando nós guardamos, isso fica como um vulcão em estado constante de que vai eclodir a erupção a qualquer instante. Esse magma interno precisa ser trabalhado, precisa ser trazido à tona para que nós possamos elaborar os nossos medos. Os processos psicoterápicos são de grande eficiência para restabelecer a saúde emocional ao paciente fóbico, trabalhando-lhe o inconsciente de forma a demonstrar-lhe a inutilidade do receio, que jamais se transforma em acontecimento prejudicial à sua saúde. Novas associações podem auxiliar na representatividade que faculte o equilíbrio, proporcionando bem-estar e autoconfiança. Então, não tenhamos receios de buscar a ajuda de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, de um médico, que possa nos auxiliar a conduzir, principalmente os estados fóbicos. Não que qualquer medo a gente vá recorrer a alguma ajuda, porque o medo é uma emoção natural. Mas quando a fobia se instala, significa que uma força no nosso inconsciente deseja ser trabalhada, precisa ser trabalhada, e nós nos negamos. Os processos psicoterapêuticos vão revisitar as nossas vivências emocionais, as nossas dores, as nossas frustrações. Fazer uma análise simbólica desse medo, como eu falei da nossa amiga, que tinha medo de tartarugas, e que foi feita toda a avaliação simbólica com ela, através da psicoterapeuta. Fazer toda uma catarse dessa emoção que precisa ser colocada para fora e às vezes ficou guardada. Precisamos falar a respeito dos nossos medos. Não falar para todo mundo e toda hora, mas é necessário que nós escutemos os nossos medos. Escutemos a mensagem que ele tem a nos trazer, porque significa energia retida. E nós, enquanto temos energia retida, ela falta em alguma parte da nossa vida. Ela falta em algum campo que nós não conseguimos nos desenvolver. É por isso que temos sim que trabalhar, fazer uma terapia ou uma autoterapia desses medos de forma a liberá-los. Um processo de aproximação, como faz a terapia cognitivo-comportamental, vai aproximando mentalmente a pessoa da situação, faz um processo de relaxamento. A pessoa se vê na situação vivenciando o medo, trabalha primeiro no psiquismo, para depois aprender a enfrentar toda a gama de desafios que a vida nos traz e que são importantes de serem enfrentados. E conclui a benfeitora dizendo que, não obstante os resultados positivos que possam resultar, as diversas psicoterapias de valor inestimável, é conveniente não se esquecer da renovação moral do paciente, da sua mudança mental de atitude para com a vida. Ao mesmo tempo, laborando em favor do grupo social, portanto, de si mesmo, com vistas ao seu futuro saudável e feliz. Então é óbvio que não será a psicoterapia que irá fazer mágica, se não investimos na nossa mudança de valores. E nisso a religião também tem um papel fundamental. Trabalhando a nossa crença em Deus, de que somos filhos de Deus e merecedores de todo o cuidado, de que possuímos esses valores internos a serem desenvolvidos, efetivando a mudança necessária, trabalhando toda a nossa questão, não seremos mais reféns desses monstros da guerra, como trazia o deus Ares, que espalhava junto com seus filhos a vingança, o terror pelos campos de batalha.
Não seremos mais prisioneiros de Eres da discórdia. Seremos, sim, donos e conquistadores de nós mesmos. Enfrentaremos Ares porque sabemos. Temos também a nossa espada, os nossos valores. Enfrentaremos Fobos, enfrentaremos todo o terror que ele espalha de Deimos, de Eres e de todas essas forças desconexas que precisam ser trabalhadas em nosso mundo íntimo para que trabalhemos e vençamos, finalmente, a força que se encontra em nossos medos e transformemos essa emoção no amor, porque o Deus da guerra também apaixonou-se por Afrodite, a deusa do amor, mostrando que o caminho para a autoconquista é a associação do ser consigo mesmo, com a força soberana do amor. Então, votos de muita paz e até o nosso próximo encontro. De ter medo. E isso se transforma num transtorno constante que ameaça o nosso corpo físico e que inclui também no nosso corpo espiritual essas marcas que vão ficando gravadas no inconsciente até que tenhamos a força de transformá-la e enfrentá-la. James Hollis nos diz que as fobias, derivadas do grego phobos, que significa medo, podem ser causadas por um trauma específico. No entanto, frequentemente, as fobias não se baseiam em uma experiência traumática identificável. Muitas vezes o nosso medo é uma representação simbólica da ansiedade que flutua sem nome no inconsciente. Então, o que James Hollis traz é que existem duas situações. Nem sempre nós identificamos o nosso medo, a nossa fobia. Quando identificamos, se trata de uma fobia específica. Quantas pessoas têm uma fobia a animais, fobias a insetos, fobias a lugares fechados? E a psiquiatria já cataloga mais de 100 nomes de fobias específicas que vão tendo lugar por conta de uma situação vivida ou mesmo de algo que nós não recordamos. Essas são as fobias específicas. Mas quantas vezes nós temos um medo e não identificamos exatamente esse medo que vai se alastrando no nosso psiquismo? E isso aterrorizador. Aquele medo que nos paralisa, aquele medo que dificulta que sigamos adiante. Aquele medo que faz com que adiemos ou então nunca lancemos mão dos nossos projetos íntimos, dos nossos projetos de desenvolvimento. O medo que vai se agigantando em nosso mundo íntimo e se transforma na fobia, na síndrome do pânico, na agorafobia e de tantos outros transtornos decorrentes dessa presença que não foi ainda assimilada no nosso mundo interior. Desse olhar que não dedicamos sobre nós mesmos, das reflexões que ainda não fizemos, e essa emoção em desgoverno ainda reina no campo de batalha da alma. Por isso nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal: há, na emotividade do ser humano, muita fragilidade psicológica. Ocorrências sutis e graves fazem desencadear conflitos adormecidos no seu inconsciente pessoal, transformando-se em transtornos perturbadores. Trata-se de forças impessoais retidas no abismo do inconsciente. Então observamos que nesse abismo do inconsciente, no nosso inconsciente pessoal, predomina ainda uma carga de emoção que não foi bem estruturada nas nossas vidas. Uma carga de emotividade que se transforma nos complexos perturbadores e nos causa medo, nos causa pavor enfrentar os nossos fantasmas. Sabem por que nós tememos os desafios externos?
os desafios que a vida nos impõe, porque muitas vezes não enfrentamos o Ares, Aeres, Fobos e Deimos que existem em nosso mundo íntimo. Não enfrentamos essas forças no campo de batalha e, por isso mesmo, aquela carga do inconsciente que deveria estar harmonizada serve como fomentador de todo o medo que existe em nós mesmos e que não enfrentamos. E porque não enfrentamos o nosso mundo íntimo, continuamos a temer as circunstâncias externas. E quantos medos governam a vida da sociedade moderna? Temos medo de tudo. Saímos às ruas amedrontados. Se alguém se aproxima de nós, temos medo porque a violência campeia. Alguém quer tirar nossa vida, alguém quer nos violentar, pensamos logo. Se estamos no trânsito, tentamos nos cercar também desse medo e agredimos, nos transformamos em agressores. Temos medo da competição dentro do ambiente de trabalho, temos medo de demonstrar os nossos próprios sentimentos. E o que é pior, vai se transformando em patologia a ponto de termos medo. Como nos considera James Hollis, se trata de uma representação simbólica que o inconsciente nos traz da ansiedade. Como isso funciona? Isso funciona até mesmo para as fobias específicas. Imaginemos alguém que tenha medo de um animal. Existe uma amiga que tem medo, por exemplo, de tartaruga. O que uma tartaruga pode fazer de mal à pessoa? E aí perguntamos a ela, o que a tartaruga irá fazer? Irá te escarrerar por acaso? Não, mas eu tenho asco da tartaruga. E participando do processo terapêutico, a terapeuta conduziu-a para analisar de forma simbólica o que representava a tartaruga. E perguntou a ela, o que representa a tartaruga para você? Imobilidade? Ou a tartaruga se fecha em si mesma quando se sente ameaçada? Se fecha no seu casco e não abre a retaguarda para ninguém. E isso é exatamente o que James Hollis traz da representação simbólica. E aí foi perguntado a ela quantas vezes ela se negava a caminhar numa situação que exigia celeridade, movimento, quantas vezes ela se fechava em si mesma no seu mundo e a vida trazia um símbolo para ela, o símbolo da tartaruga. Lógico que existem situações específicas de pessoas que passaram traumas, por exemplo, com um cachorro, foram mordidas por um cão e passam a ter a fobia associada ao animal. As nossas saudações a todos os amigos e amigas presentes e aqueles que nos acompanham pela TVC. Narram as páginas da mitologia grega que Ares, o deus da guerra, costumava passear pelos campos de batalha acompanhado dos seus 2 filhos, Fobos e Deimos. Fobos pode ser simbolizado como medo, e Deimos pode ser simbolizado como o terror. E esse terror se espalhava pelos campos de guerra, amedrontando os mais corajosos heróis. E eles eram também descendentes de Eris, a discórdia. E aqui uma observação, não confundir com Íris, que é outra deusa grega. Eris proclamava a discórdia, juntamente com todo esse batalhão, Ares, Fobos e Deimos, espalhavam todo o terror naqueles campos. Mas hoje, verificando os nossos campos de batalha, também percebemos a presença do medo